Que prazer, que alegria podermos iniciar mais um programa Reflexão aqui na sua TV Grandourados, o programa de todos os dias. Vai ao ar ao meio-dia e também com alguns reprises. É sempre um prazer poder comunicar, poder apresentar no programa Reflexão informações, entrevistas que geralmente contribuem para os nossos telespectadores. Cuidar da voz é algo que todos nós devemos ter em mente, o cuidado da voz. E no programa de hoje nós trouxemos aqui um especialista, Dr. Baena, que vai responder a várias perguntas, a vários questionamentos e com certeza vai esclarecer para você, para sua família, quem sabe tirar alguns tabus, quem sabe colocar algumas preocupações daqui por diante para que você realmente possa ter um bom cuidado da sua voz. O programa Reflexão, ele é da Igreja Batista Memorial Charles Compton, aqui no centro da cidade de Dourados, na rua Rael Bonfacker, 3308. Será sempre um prazer para nós podermos receber visitas como a sua visita e a sua família. Aos sábados à noite nós temos uma programação para a juventude. Domingos pela manhã, a Escola Bíblica Dominical, às 9h30. E aos domingos à noite, o nosso culto às 19h30. Você é o nosso convidado especial. Nós vamos, nesse momento, para um intervalo, vamos conhecer as empresas que nos apoiam, os empresários que têm ajudado o programa Reflexão e voltamos com a entrevista aqui com o nosso amigo Dr. Baena. Comunicar-se é fundamental. Todos nós temos a obrigação, o dever, a necessidade da comunicação. Então, para falar sobre o uso da voz na comunicação, temos o fonoaudiólogo, Dr. Ademir Baena. Ele que é formado pela PUC de Curitiba em 84, então já se vão alguns anos aí de formado na área, especialista e morando em Dourados há 25 anos. Dr. Ademir Baena, é um prazer para nós tê-lo aqui no nosso programa de hoje. Prazer é meu, fico honrado pelo convite, agradeço a vocês e vamos conversar um pouco sobre voz. Muitas vezes nós encontramos pessoas sem nenhum conhecimento, sem nenhuma preocupação sobre a utilização da voz. É comum as pessoas só atentarem para a questão do cuidado da voz depois de apresentar algum problema, ou o senhor acha que existe sim uma preocupação na sociedade com o uso da voz? Considerando que a voz é um instrumento essencial de comunicação, um meio de interação mais usado pelo homem, eu acho que ainda falta um pouco de conhecimento. Existe uma preocupação dos profissionais que trabalham com a voz, os otorrinos, laringologistas, que são os médicos que fazem avaliação médica, os fonoaudiólogos, professores de cantos, enfim, aqueles que estão mais ligados à voz. Existe uma preocupação em relação a isso, a falta de conhecimento sobre o uso correto da voz, que é a voz ela te revela, a voz ela revela a sua saúde, a voz ela revela a sua personalidade, a voz é um cartão de visita, quando bem colocada, uma articulação bem precisa. E isso faz de você um profissional diferenciado. E infelizmente as pessoas não se atentam quanto a isso. O senhor despertou uma curiosidade, né? Às vezes as pessoas dizem assim, a sua voz é parecida com a voz de fulano. Assim como alguém diz, a sua fisionomia, você tem um rosto parecido com o rosto de ciclano.
Mas o rosto, a fisionomia é única, é como a impressão digital. Em relação à voz, pode-se afirmar que a voz também é única? É o seu cartão de visitas, como o senhor diz? É uma identificação de um ser humano? A voz é única? Com certeza. A voz, ela traz características pessoais. É como você bem colocou, é uma impressão digital. Não existe uma voz totalmente idêntica à outra. É como o rosto mesmo. A voz é um segundo rosto. Ela identifica quem você é, de onde você veio, o seu caráter, você passa pela sua voz, você passa os seus conhecimentos pela voz, a sua personalidade você transfere na voz. Se você está mentindo, você tem uma conotação diferente, uma nuances diferentes na voz. Se você fala uma verdade, você passa essa verdade pela voz, você conquista pela voz. A voz é um meio de persuasão. Ou você afasta as pessoas, ou você traz as pessoas perto de você. Interessante que através da voz é possível realmente identificar uma pessoa sem nunca tê-la visto, como por exemplo o Lombardi do Silvio Santos, né? Não é você, Lombardi? Isso, você já reparou quando você atende uma pessoa ao telefone, quando você conversa durante alguns minutos, você começa a idealizar essa pessoa, cria um perfil dessa pessoa pela voz, ou então quando lhe atendem pelo telefone e perguntam se você está bem, se você está triste, se você está alegre, sem ao menos lhe ver, mas pelas características da sua voz, você revela o que você é. Em algumas profissões, mais especificamente o apresentador de programa de televisão, professor, pastor, vereador, então eu coloquei as 4 que eu tenho desenvolvido no momento. A voz se torna uma condição sine qua non para o desenvolvimento praticamente das atividades, né? Sem a voz, essas atividades elas são cerceadas, limitadas. Isso. Há outras profissões também. O senhor acredita que as pessoas que se utilizam da voz como instrumento de trabalho, elas têm buscado auxílio, elas têm se preocupado realmente com o cuidado da voz? Muito pouco, infelizmente. Apesar de termos feito trabalhos sobre saúde vocal, tivemos aqui em Dourados um programa de saúde vocal desde 95, voltado para o professor. Dourados foi uma das primeiras cidades do interior do Brasil a ter um programa desse. Hoje já não tem mais esse programa. Justamente por quê? Porque você tem que levar conhecimento para esses profissionais. Você é um profissional altamente qualificado, a sua postura, a sua articulação, a sua voz bem colocada, isso faz você diferente. Se as pessoas se preocupassem buscar um aperfeiçoamento, especialmente não só no conhecimento, mas transferindo esse conhecimento pela voz, seria um profissional ainda mais qualificado. Nós sabemos que existe o Dia do Médico, o Dia do Professor. Semana que vem nós teremos o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, que será dia 2 de abril. E eu perguntaria para o senhor, tem um Dia Mundial Internacional da Voz? Tem. Dia 16 de abril agora será o Dia Mundial da Voz. O Brasil foi o primeiro país que tomou essa iniciativa de criar o Dia Mundial da Voz. Primeiro no Dia Nacional. Hoje, atualmente, nós temos vários países da Europa, da Ásia, América Latina, que englobaram a nossa ideia. Então, hoje se faz palestras nessa Semana da Voz, promove atividades culturais, buscando levar o conhecimento sobre o uso correto da voz. Então, existe esse dia, e será próximo agora, dia 16 de abril. Que bom, então nós vamos ainda dentro desse programa explorar um pouquinho mais, e até o dia 16 de abril nós também vamos nos esforçar aqui para sempre aproveitar as oportunidades e lembrar você, telespectador, aos profissionais que se utilizam da voz para valorizar e ter essa consciência, assim como outros dias especiais. Doutor, algumas pessoas não se atentam para algumas questões do dia a dia, como beber muito café quente, chá quente, ou então beber muito refrigerante ou água gelada quando chega dentro de casa, ou mesmo até o uso de drogas, ou álcool, ou cigarro. Essas questões estão envolvidas com problemas que acarretam uma diminuição ou problemas que causam enfermidades para a voz? Existe um termo que a gente chama de higiene vocal, que são regrinhas que pressupõe-se que o profissional da voz deveria adotar.
né? Por exemplo, evitar o muito gelado, não é bem o gelado em si que faz mal, mas o choque térmico. Evitar drogas que são lesivas à laringe, cigarro, né? Associar bebida alcoólica e ao tabagismo, você corre um risco de ter câncer de laringe, que é uma das bandeiras do Dia da Voz, que a gente busca levar com esse conhecimento para que as pessoas não fumem, não bebam, que as pessoas não se droguem. Você tem que fazer da sua voz realmente um cartão de visita, evitando certos abusos. Não falar alto, não gritar, evitar muito gelado, o uso de ar-condicionado, ventilador, tudo isso pode ser passivo de você evitar. Basta querer. Então, a saúde vocal depende muito de uma atuação sua na sua atividade profissional. O que você pode, o que você não deve fazer. Se você é um profissional que busca e planeja se aperfeiçoar, isso tranquilamente vai passar, vai incluir uma boa comunicação. E uma boa comunicação se resume numa boa saúde. Se nós pensarmos em relação a políticas públicas, o cuidado da voz, o cuidado da saúde com as pessoas que se utilizam da voz para o exercício do seu trabalho, elas deveriam estar amparadas por alguma espécie de capacitação, formação, palestras, ciclos de palestras. Em Dourados, como é a sua visão? O que o senhor vê na cidade de Dourados, principalmente para a rede municipal de ensino, os nossos professores? Se já houve algum projeto que foi executado, esse projeto teve a sua paralisação, há alguma coisa para ser feito de imediato que poderia contribuir? Muito. Em 2010, mas em 2000, foi aprovado um projeto de saúde vocal do professor do Estado. Até hoje, nunca se foi feito um curso voltado para isso. Já são quase 13 anos. Em Dourados, começamos um projeto de saúde vocal em 95, 96, um projeto denominado Viva a Voz. Esse projeto abrangeu vários professores, eram cursos realizados 2 vezes ao mês, todos os cursos eram com as vagas preenchidas, então existia um programa de saúde vocal voltado para o professor, que é a classe que mais sofre com o distúrbio de voz. É a classe que menos conhece, é a classe que mais usa, até pelas diversidades que o professor encontra no seu dia a dia. Salas muito cheias de alunos, ar-condicionado, ventilador, barulhos, enfim, são adversidades que fazem com que o professor tenha com mais facilidade problemas de voz. Esse programa há anos que já não existe. Eu gostaria de retomar esse programa. Há 2 anos atrás, eu aprovei na Câmara, apresentei um novo projeto, um projeto de saúde vocal do município de Dourados. Eu aprovei, foi aprovado por 12 votos, por unanimidade, só que até agora não foi colocado em ação. E isso tem que ser feito. Nós não podemos ficar à mercê de blá blá blá. Nós temos que ter ação. Eu espero que agora que a gente possa intervir buscando esse projeto e colocá-lo em ação. Nós temos o nosso presidente da Câmara, professor Idenor Machado, nós temos o professor Aguilheira, temos o professor Madison, que é também professor, eu sou professor, então eu quero aqui me colocar à sua disposição para nós resgatarmos esse projeto, porque muitas vezes projetos já existem, leis já existem, nós temos que ficar criando novas leis sem antes verificar aquelas leis que já foram criadas e que poderiam simplesmente ser implementadas e resolveria-se boa parte de problemas. Então eu quero me colocar à sua disposição para nós buscarmos esse projeto, revitalizarmos e quem sabe ainda em 2013, nesse primeiro semestre, darmos continuidade. Tá bom, doutor Ademir? Eu vou contar com isso. Isso. Muito bem. Nós temos no nosso programa 2 blocos, estamos chegando ao final do primeiro bloco, mas antes de nós irmos para o segundo bloco, eu gostaria de dizer o seguinte: o senhor tem algumas dicas que podem ajudar as pessoas a ter uma voz saudável? E essas dicas, claro que você não precisa discorrer sobre todas elas, vamos ter todo o segundo bloco depois para tratarmos, mas algumas pequenas dicas para o nosso telespectador começar a pensar sobre elas. A boa comunicação, uma boa voz começa por uma saúde
íntegra, né, onde você tem que preservar as qualidades. Você, por exemplo, ter uma boa alimentação, ter um bom sono, né? Você evitar certos danos, como já foi colocado, como o uso do cigarro, como as drogas, os abusos vocais, enfim, existem várias dicas que a gente pode recorrer e pode facilitar uma boa comunicação através da voz. Ok. Nós vamos ter aqui a interrupção do nosso programa nesse momento. Vamos para o intervalo. Você vai conhecer as empresas que apoiam o programa Reflexão e nós voltamos em seguida em continuidade com essa entrevista com o Dr. Ademir Baena. De volta ao nosso programa de hoje, o programa Reflexão, entrevista com o fonoaudiólogo Dr. Ademir Baena. Doutor, às vezes nós focamos em cima de uma profissão, o professor, mas nós temos o médico, o advogado, o veterinário, o agrônomo, ou seja, são inúmeras profissões que também as pessoas se utilizam da voz como um veículo de comunicação e é fundamental para o exercício do seu trabalho. O senhor teria, então, condições de dizer para o nosso telespectador, aquela dona de casa, aquela senhora comerciante que está nos assistindo nesse momento ao meio-dia, quem sabe o pai, a mãe, os filhos ali ouvindo o programa e talvez pensando que nós estejamos focando o programa tão somente direcionado aos professores. Não, o nosso programa de hoje está endereçado a você, nosso telespectador. Que orientações gerais nós podemos dar às pessoas para que, ao utilizarem bem da voz, elas não incorram em enfermidades? E aí eu gostaria que o senhor falasse também de algumas enfermidades mais frequentes em relação à voz. Vale lembrar que normalmente a criança, já começando pela família, que a criança ela adquire não só o padrão de fala, da articulação das palavras, do meio ambiente que ela vive, mas ela adquire também um padrão de voz. Então, se em casa os pais gritam, falam alto com a criança, entre aspas, alto com a criança, é claro que essa criança vai falar de forma a usar a voz também muito intensa, muito alta, o que pode ser prejudicial. Agora, é importante uma boa alimentação, né? Comidas muito condimentadas, muito gordurosas devem ser evitadas, não só para a voz, mas como uma saúde mais íntegra. Evitar o grito, evitar o famoso pigarreio, o bichinho do ran-ran, evitar o uso do cigarro, não se deve fumar de forma alguma, o uso de drogas, qualquer tipo injetável, inalável, não importa, não se pode drogar. E hoje a nossa juventude, a gente percebe que está indo para um caminho errado, né, se drogando, fumando, começando mais cedo. Então tudo isso pode ser evitado. Evitar o muito gelado, evitar, por exemplo, falar em público, isso mais para um profissional, falar em público em campo aberto sem um aquecimento vocal, para o cantor que não aquece a voz, que desconhece. Todas essas dicas são importantes para que você tenha uma voz mais saudável. E como você perguntou, existem algumas doenças que são bem assim típicas desses falantes profissionais. O calo vocal, conhecido como nódulo de prega vocal ou calo vocal, que é uma patologia mais frequente, mas é a patologia que mais responde à fonoterapia. E existem outros, o pólipo de prega vocal, o cisto de prega vocal e o câncer. Eu gostaria de chamar a atenção em relação ao câncer, porque é uma doença que mata no Brasil 8 mil pessoas por ano. 15 mil são acometidas de câncer. 8 mil morrem por falta justamente dessa informação. O que você está fazendo hoje aqui vai levar conhecimento, informações para essas pessoas. Então, a rouquidão é um sintoma, quando persistente por mais de 2 semanas, que deve ser investigado. Então, sintomas de ardência na garganta, pigarreio constante, rouquidão, tem que ser investigado. Você não pode deixar isso se protelando. Você tem que buscar um auxílio, fazer um diagnóstico precoce. Quanto mais precoce o diagnóstico, claro que mais condições de trabalhar essa voz e procurar um auxílio você vai conseguir.
Muito bem, então procurar um fonoaudiólogo, essa é a recomendação, assim que uma pessoa demonstrar como primeiros sintomas, dentre eles a rouquidão. E algum mal-estar na própria garganta, faringe. Isso, falas na voz, perda de voz durante uma fala corriqueira, coceira, pigarreio constante, são alguns sintomas bem comuns que aparecem geralmente para aquelas pessoas que usam a voz profissionalmente, até outras pessoas também. A voz não é só um meio de instrumento de trabalho, é um meio essencial de comunicação e deve ser encarada como tal. A voz nos aproxima. Eu costumo dizer que a voz falada aproxima os homens, a voz cantada nos aproxima de Deus. Então nós temos que preservar esse patrimônio que é a voz, porque ela é a sua identidade, ela revela quem você é. Doutor, nós gostaríamos que esse programa ele fosse de uma forma interativa, que as pessoas pudessem interagir conosco, enviar, quem sabe, uma mensagem ou ligar para nós. Agora, com a sua experiência de praticamente 25 anos na profissão fonoaudiólogo, quais são as principais orientações que o senhor encontra no dia a dia fora do seu consultório? Porque uma coisa é uma pessoa que está passando por alguma limitação, dificuldade e vai à sua procura, levado pelo pai, pela mãe, por alguém. Outra coisa é o senhor no seu momento normal de descontração, indo ao mercado, né, conversando com as pessoas, no círculo de amizade, e ali o senhor detecta que aquela pessoa está com um problema. E aí surge até a possibilidade, olha, eu vou indicar, você tem que procurar um médico. Não estou dizendo que tem que ir no meu gabinete, no meu consultório, mas você precisa procurar um médico porque você está com algum problema. Quais seriam, assim, as dicas que ajudariam uma pessoa normal que não está sofrendo de nenhuma dor, ela não se vê com rouquidão, porque ela acha que aquele barulho está diferente, mas não é tão, né, não se aproxima a rouquidão. Como que a pessoa poderia ajudar outra pessoa a encaminhar para um especialista? A voz, ela dá muitas dicas, ela passa muitas informações. Uma pessoa, quando ela está sofrendo de algum mal, especialmente o emocional, a voz enfraquece, a voz fica uma voz velada. Se você tem uma certa intimidade com essas pessoas, você percebe isso quando ela conversa com você, porque a voz, ela revela a sua saúde, o seu estado físico e mental. Agora, é muito difícil às vezes você interferir. De repente um amigo seu, você pode falar assim, olha, você está com um problema de voz, estou percebendo que sua voz está diferente, você pode encaminhá-lo. Mas no dia a dia, com outras pessoas, que você pode até ter uma companhia, digamos assim, uma convivência, mas muitas vezes você não pode, não é que você não pode, se você colocar para essa pessoa que ele está com algum problema, que ele procura ajuda, ele não vai achar que você está interferindo na vida dele. Agora, é importante você observar que as pessoas próximas de você, quando a voz começa a ter uma mudança, pelo menos orientá-los ou de alguma forma chamar atenção para buscar um auxílio. Aí o médico ou o fonoaudiólogo, né, seria interessante. A pessoa que está nos assistindo nesse programa, ele pode ser um empresário e ele então queira oferecer para os seus funcionários da sua empresa, uma palestra direcionada sobre o uso da voz. Existe uma associação de fonoaudiólogos, existe um projeto ou um local onde as pessoas podem procurar, ou o senhor mesmo poderia colocar à disposição o número do telefone do seu consultório para que eles entrem em contato com o senhor, para que essas pessoas possam oferecer essa capacitação? Como que nós podemos aqui ajudar a pessoa que quer um pouco mais, quer conhecer e quer ajudar outras pessoas? Quem sabe um empresário, quem sabe o diretor de uma escola que esteja nos assistindo. Nós gostaríamos de aproximar então e colocar esse recurso à disposição. Não existe assim uma associação. O que a gente promove através de convites de sindicatos de professores, sindicatos de comerciários, Rotary, maçonaria, que busca através de uma palestra trazer um pouco mais de conhecimento e informações. Eu peço desculpa, me permito não passar o número do telefone, porque o meu conselho não permite isso.
Por isso que eu perguntei se é possível, né? Mas eu estou sempre à disposição, eu recebo várias vezes, esse mês já fiz várias palestras, temos uma agora semana que vem, dia 16 estarei com vocês na Câmara falando sobre saúde vocal. O tempo é muito limitado, mas o importante é você, de alguma forma, mesmo que de forma restrita, levar um pouco de conhecimento sobre a saúde da voz, que é fundamental. Em Dourados, nós temos uma população estimada de 200 mil habitantes. Quantos otorrinolaringologistas, fonoaudiólogos, nós temos na nossa cidade? Olha, pastor, otorrinos, eu creio que por volta de uns 15 hoje. Que eu tenho assim um relacionamento, 12 a 15 otorrinolaringologistas que eu conheço. Fonoaudiólogos, possivelmente uns 30. Se todos atuam na área de fonoaudiologia, não posso lhe dizer, porque às vezes chega alguém, não te procura, você acaba não conhecendo. Mas por volta de 30 fonoaudiólogos, com certeza. A rede pública, né? A saúde pública, ela oferece através dos postos de saúde da família, ou mesmo no PAN, ou dentro dos hospitais, no caso do Hospital Evangélico, conveniado com o SUS, Hospital da Vida, ou Hospital Universitário, esse atendimento para a pessoa que necessita? Dourados foi uma das primeiras cidades do interior do Brasil, a primeira do Centro-Oeste a ter fonoaudiólogo no município. Eu criei esse trabalho em 88, dia 1º de fevereiro de 88. Até 2010, a nossa fonoaudiologia era uma fonoaudiologia de vanguarda. Eu recebia aqui em Dourados fonoaudiólogos de regiões de Minas, do estado do Paraná, do estado de São Paulo, que vieram ver o nosso modelo de trabalho em fonoaudiologia. Nós tínhamos fonoaudiólogo no Hospital Universitário, hoje não tem mais, que atendia a população carente, mas temos 2 fonoaudiólogas no PAN. É muito pouco para uma população de 200 mil habitantes. Hoje, no mínimo, para que se prestasse um trabalho digno, junto às crianças que têm distúrbio de fala, de aprendizagem, a outros profissionais que não poderiam fazer uma consulta, fazer um tratamento particular, ou mesmo tendo um plano de saúde, não poderiam pagar esse plano, pelo município. Infelizmente, está muito restrito esse atendimento. Teria que ser melhorado e colocar de novo a fonoaudiologia como era antes, em vanguarda. Agora eu que quero pedir desculpa para o senhor para me dirigir aqui para o meu amigo Dr. Sebastião Nogueira, né? Que é o nosso secretário municipal de saúde, que é médico, que conhece as demandas da população, da saúde, e fica aqui essa fala sobre a necessidade de um olhar diferenciado para a questão da população que necessita de um atendimento maior de fonoaudiólogos. E aí fica a nossa solicitação, enquanto amigo, enquanto vereador, para que haja um olhar. Doutor Ademir Baena, nós estamos chegando ao final da nossa programação, da nossa entrevista. Eu quero dizer para o senhor que é muito oportuna, uma entrevista que esclarece para nós, esclarece para mim enquanto entrevistador, para a nossa população. E eu gostaria então de deixá-lo à vontade para suas considerações finais. Eu agradeço o convite de vocês através da Sara. Eu acho que esse tipo de informação, ela é válida, ela leva um pouquinho de conhecimento para aquelas pessoas que normalmente desconhecem sobre voz, né? Esse instrumento de comunicação tão importante, instrumento de trabalho, um milagre que nós temos e que muitas vezes nós não sabemos preservar. E eu gostaria que as pessoas que nos assistem, que se atentem, especialmente sobre a rouquidão, pensem, né, avaliem, e qualquer distúrbio vocal pode ser sintomas de outras doenças também. Então procurem ajuda, procure o seu médico, procure o fonoaudiólogo da sua confiança, porque vale a pena investir em você próprio e na sua saúde. Eu fiquei muito atento quando o senhor usou a expressão saúde integral, né? Saúde integral, ou seja, toda a saúde do corpo, ela muitas vezes se expressa pela voz, como nas emoções. Uma pessoa enferma, ela certamente vai ter um timbre de voz, a modalidade da voz vai ser diferenciada. E daí essa nossa dica, né, também, para que você, pai, você, mãe, quando notar que o seu filho
já está alterando esse comportamento na questão da fala, para que você tenha todo esse cuidado e já olhe com muito mais carinho, com muito mais atenção à saúde integral. Essa questão que o professor falou aqui, o doutor Ademir falou da saúde integral. Saúde que é física, saúde que é emocional, a saúde que é também espiritual, porque às vezes a pessoa está muito bem no seu corpo, está muito bem em relação às suas emoções, mas ela não está bem espiritualmente, e isso se revela também pela voz. Pela voz. A voz, ela revela o que você é. Tem uma frase muito bonita do Chico Buarque, ele fala assim: o que é bom para o dom não é bom para a voz. Eu acho que resume tudo o que você está colocando. Falou o poeta, né? Falou o poeta, um grande poeta, né? Um gênio da música. Que bom, professor. Nós concluímos aqui o nosso programa de hoje, Dr. Ademir Baena, e fica aqui o nosso convite para que você, nosso telespectador, contribua conosco, ligando aqui para o telefone 3421-0838. Aqui na Secretaria da TV Grandourados, você pode deixar o seu recado, deixar a sua preocupação, inclusive a sua sugestão de uma pauta para o programa Reflexão, e nós teremos o maior prazer em atendê-lo e assim trazer mais esclarecimentos para você e para a sua família. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro. What about a dream where the people fight, not for fortune and fame, but for saving